Um simples toque que dura menos de 3 segundos pode inundar o cérebro de uma mulher com oxitocina suficiente para fazê-la se sentir emocionalmente conectada a você por horas. Não é poesia, é neurociência. No entanto, a maioria dos homens não faz ideia de quais toques desencadeiam essa resposta e quais, ao contrário, levam uma mulher a decidir silenciosamente que nunca mais os verá. Hoje vou lhe contar exatamente quais são esses 7 toques que mudam tudo. E o número 5 é quase injusto. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca lhe dirá abertamente. Uma mulher madura não se apaixona por palavras. Ela já ouviu todos os elogios, leu todas as mensagens carinhosas, participou de todos os jantares à luz de velas em que um homem se esforçou demais para dizer a coisa certa. As palavras deixaram de ter impacto sobre ela há muito tempo. O que realmente a comove? O que realmente abre aquele coração protegido que ela passou anos defendendo? Algo muito mais primitivo, o toque. Mas não qualquer toque. Não o toque estranho e invasivo de um filme que você viu uma vez. Estou falando de toques específicos, intencionais e psicologicamente poderosos que comunicam coisas que as palavras literalmente não conseguem. Segurança, confiança, ternura, desejo, tudo sem abrir a boca. O Dr. Dasher Keltner, psicólogo da Berkeley, conduziu um estudo fascinante no qual estranhos tinham que comunicar emoções através de breves toques em seus antebraços, sem palavras, sem expressões faciais, apenas o toque. O resultado: as pessoas conseguiram identificar emoções como gratidão, amor e compaixão apenas pelo toque com até 78% de precisão. 78%. Sua boca gostaria de ser tão eficaz. Então, se você já se perguntou por alguns homens conseguem fazer as mulheres se sentirem naturalmente conectadas a eles, enquanto outros tentam de tudo e ainda acabam na friend zone? Esta é a resposta. Não é o que eles dizem, é como eles tocam. E uma mulher madura, uma mulher que já viveu o suficiente para saber exatamente o que quer, responde a isso em um nível completamente diferente de uma mulher mais jovem. Antes de mostrar a vocês todos os 7 toques, preciso avisá-los sobre algo. 2 dos toques desta lista parecem tão simples que você pode se sentir tentado a ignorá-los. Não faça isso. São os toques que, segundo mulheres mais velhas, as fazem sentir coisas inexplicáveis. E o último toque, o número 7, tem um efeito psicológico tão poderoso que terapeutas de casais o recomendam até mesmo para casais à beira da separação. Explicarei o porquê mais adiante. Vamos começar com o primeiro toque, aquele que muda silenciosamente a forma como ela se sente em relação a você. O primeiro toque é o que eu chamo de o guia lento para a lombar. E antes que você revire os olhos, pensando que é apenas um comportamento cavalheiresco, ouça com atenção, porque a ciência por trás disso é incrível. Quando você coloca a mão suavemente na lombar de uma mulher, talvez enquanto a acompanha por uma porta em meio a uma multidão, ou ao lado dela em um evento, você está ativando uma das terminações nervosas mais ricas do corpo humano. A lombar está diretamente conectada aos centros de processamento emocional do cérebro. Uma mão lenta, quente e confiante envia um sinal que ignora completamente a lógica. Mas é aqui que muitos homens erram. Velocidade e pressão são fundamentais. Um toque rápido nas costas parece o toque de um tio no Natal. Um empurrão forte parece controle. Mas mão lenta, firme e quente, com a pressão suficiente para dizer: estou aqui e te vejo. Ativa o que os psicólogos chamam de resposta de apego protetor. O sistema nervoso dela interpreta isso como segurança. O cérebro libera oxitocina. Em um nível emocional, ela começa a associar a presença dele à calma. Uma mulher madura reage ainda mais a isso porque passou anos sendo a forte. Ela lidou com tudo sozinha. Ela foi sua própria proteção. Quando um homem coloca a mão nas costas dela com calma e confiança, não é controle, é comunicação. Significa você não precisa carregar tudo sozinha agora.
E para uma mulher que carregou o peso do mundo nos ombros, esse gesto simples pode ser mais romântico do que 100 rosas. Certa vez, li o comentário de uma mulher na casa dos 40 que disse, e estou parafraseando, ele colocou a mão nas minhas costas quando entramos em um restaurante e eu senti algo que não sentia há 15 anos. Senti-me escolhida. Esse é o poder desse toque quando feito da maneira correta. O segundo toque é o de segurar a mão dela com as duas mãos, e é extremamente subestimado. A maioria das pessoas segura a mão dela, mas não é nada de especial. Adolescentes fazem isso no shopping. O que eu quero dizer é diferente. É quando você pega a mão dela e a cobre com a outra mão, segurando-a entre as duas, talvez durante uma conversa, em um momento de silêncio, ou depois que ela lhe confidenciou algo pessoal. Esse toque funciona através de algo chamado estimulação bilateral. Quando ambas as suas mãos estão em contato com a dela, isso cria uma entrada sensorial, simétrica que o cérebro interpreta como atenção plena e presença emocional. Terapeutas usam técnicas de estimulação bilateral na terapia EMDR para ajudar a processar traumas emocionais. É então, quando você segura a mão dela com as duas mãos, você está literalmente dizendo ao cérebro dela: você está segura aqui? Eu estou completamente presente. Para uma mulher madura, isso é extremamente poderoso. Ela provavelmente passou anos com homens que estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Seus corpos estavam à mesa de jantar, mas suas mentes estavam nos celulares, no trabalho ou em qualquer outra coisa. Quando você segura a mão dela com as duas mãos e a olha enquanto ela fala, você está lhe dando algo que ela talvez tenha parado de acreditar que existia. Atenção plena, exclusiva e intensa. E honestamente é o contraste que torna tudo tão poderoso. Anos de afeto superficial. Quando ela sente suas duas mãos envolvendo as dela com carinho e intenção, o cérebro dela praticamente grita. Isso é diferente. E quando o cérebro de uma mulher madura decide que você é diferente, boa sorte para todos os outros homens que tentarem competir com esse sentimento. Agora, o terceiro toque é o que deixa a maioria das mulheres completamente sem palavras. É o toque na testa. E não me refiro a um beijo na testa. Embora falemos sobre isso mais tarde, refiro-me ao ato de encostar suavemente sua testa na dela. Testas se tocando, olhos se fechando naturalmente, respiração sincronizada. O mundo se desligando pode parecer íntimo demais para algo tão simples, mas o peso psicológico desse gesto é enorme. A Dra. Johnson, criadora da terapia focada nas emoções e uma das pesquisadoras de relacionamentos mais citadas do mundo, escreveu extensivamente sobre o que ela chama de momentos de conexão. Essas microinterações que ativam o sistema de apego em adultos, da mesma forma que o toque de uma mãe o ativa em bebês. Um toque na testa é um dos momentos de conexão mais poderosos que dois adultos podem compartilhar. Por quê? Porque exige vulnerabilidade de ambas as pessoas. Você não pode encostar a testa em alguém à distância. É preciso estar perto, desacelerar, baixar a guarda. E para uma mulher madura, que construiu muros emocionais altos o suficiente para bloquear grande parte do ruído do mundo, esse toque é uma batida silenciosa em uma porta que ela havia esquecido que existia. Não pede nada, não apressa nada, apenas diz: estou aqui com você e nada mais importa. Um homem de verdade que consegue fazer isso sem pressa, sem transformar a situação em outra coisa, sem quebrar o silêncio com uma piada, porque a intimidade o deixa desconfortável, acaba de demonstrar mais inteligência emocional do que a maioria das pessoas demonstra em um relacionamento inteiro. O toque número 4 é aquele que eu quase não queria incluir porque é muito eficaz. Parece que estou distribuindo códigos. Neste ponto é o toque na nuca. A nuca é uma das áreas mais sensíveis e vulneráveis do corpo humano. É repleta de terminações nervosas. E como é uma área invisível e difícil de proteger, seu toque cria um aumento imediato, tanto no desejo quanto na confiança simultaneamente. Essa combinação é extraordinariamente rara.
A maioria dos toques cria um ou outro. Este cria ambos ao mesmo tempo. Quando um homem coloca suavemente os dedos ou a palma da mão na nuca de uma mulher, talvez sentado ao lado dela, ou enquanto se inclina para dizer algo, o cérebro dela faz uma avaliação extremamente rápida. Estou segura? Confio nessa pessoa? Gosto dessa sensação? E se a resposta para todas as 3 perguntas for sim, a reação emocional é quase imediata. A respiração muda, as pupilas dilatam. Em um nível neuroquímico, a dopamina e a ocitocina são liberadas simultaneamente, o mesmo coquetel responsável pelo apego romântico. A maturidade desempenha um papel fundamental aqui. Uma mulher mais jovem pode não compreender o significado desse toque, mas uma mulher madura, sim, ela tem experiência suficiente para reconhecer o que ele comunica. Transmite confiança sem agressividade, desejo sem desespero, familiaridade sem presunção. É um dos toques mais sofisticados que um homem pode oferecer. E as mulheres que o reconhecem são aquelas que esperavam exatamente por esse nível de percepção. Uma ressalva importante, porém, o momento certo é tudo. Você não pode simplesmente chegar perto de uma mulher que acabou de conhecer e tocar a nuca dela. Não é romântico, é uma denúncia. Esse toque só funciona quando a confiança já foi construída. É uma progressão, não um atalho. E uma mulher madura entende isso imediatamente. O toque número 5 é aquele que mencionei no início, o quase injusto. É o carinho com o polegar. E antes que você pergunte o que significa, deixe-me explicar. Aqui a psicologia do toque se torna verdadeiramente fascinante. Um toque com o polegar ocorre quando você já está segurando a mão da pessoa, ou quando sua mão está repousando em seu braço, ombro ou joelho. E sem chamar a atenção, seu polegar se move lentamente para a frente e para trás sobre a pele dela. Movimentos pequenos, lentos e rítmicos. Você não anuncia, não olha para a pessoa, simplesmente faz isso enquanto continua a conversa. Isso funciona graças a uma classe específica de fibras nervosas chamadas aferentes, táteis, C. Esses nervos respondem precisamente a toques lentos e suaves e estão diretamente conectados às áreas do cérebro que processam o vínculo emocional e a conexão social. Pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriram que esse tipo de toque ativa o córtex insular, a região do cérebro responsável pelos sentimentos de intimidade e proximidade emocional. Em outras palavras, quando seu polegar desliza lentamente sobre a pele da pessoa, você está literalmente ativando a parte do cérebro dela que a faz se sentir próxima de você. E justamente por ser tão sutil, ela pode não perceber conscientemente o que você está fazendo. Mas o cérebro dela percebe, o corpo dela percebe, e em um nível emocional, ela começa a se sentir atraída de uma forma que provavelmente nem consegue explicar. É por isso que eu disse que é quase injusto, porque uma mulher madura que percebe isso, uma mulher que já esteve em relacionamentos onde o contato era superficial ou inexistente, sentirá aquele pequeno carinho do seu polegar e pensará: ele percebe que está fazendo isso. É simplesmente assim. E esse sentimento, a ideia de que sua ternura é natural e não forçada, é o que a faz se apaixonar. Não os grandes gestos, não os presentes caros, o movimento inconsciente e delicado do seu polegar enquanto vocês conversam sobre algo completamente normal. É assim que o amor realmente se manifesta para uma mulher que já viu de tudo. O 6º toque é o que eu chamo de atração silenciosa. É aquele momento em que você está sentado ou em pé ao lado dela e, sem dizer uma palavra, estende a mão e a puxa gentilmente para perto de você. Talvez seu braço a envolva pelos ombros, aproximando-a. Talvez sua mão encontre sua cintura, diminuindo a distância entre vocês. Sem explicações, sem vem cá, apenas movimento. Esse toque funciona de acordo com um princípio que os pesquisadores da teoria do apego chamam de busca de proximidade. Na teoria do apego, um dos principais sinais de um vínculo seguro
É o desejo instintivo de reduzir a distância física entre duas pessoas. Quando você a aproxima sem que ela peça, você está imitando o que um parceiro com apego seguro faria naturalmente. Você está dizendo por meio de uma ação: a distância entre nós era muito grande. Eu queria você mais perto. Para uma mulher madura, isso é profundamente significativo, porque é algo que ninguém diz sobre mulheres com mais de 35 ou 40 anos. Muitas delas passaram anos sentindo que precisavam merecer a proximidade, que precisavam ser atraentes o suficiente, complacentes o suficiente, disponíveis o suficiente para merecer afeto. Elas já estiveram em relacionamentos onde a proximidade física só acontecia quando a outra pessoa queria algo. Então, quando um homem se aproxima dela simplesmente porque a quer por perto, não porque está tomando a iniciativa, não porque está fingindo para alguém, mas simplesmente porque a distância parecia errada, isso reescreve a história que ela contou a si mesma por anos. Ele diz a ela que ela é desejada, não pelo que ela oferece, não pelo que ela faz, apenas por sua presença, apenas pelo fato de existir ao lado dele. E se você acha que isso não é poderoso o suficiente para fazer uma mulher se apaixonar, você nunca viu uma mulher confiante, realizada e independente se derreter ao lado de um homem que simplesmente se aproximou dela em silêncio durante um filme. E agora para o toque número 7. Aquele que deixei para o final, porque carrega mais peso psicológico do que todos os outros juntos. Este é o abraço longo. Não um aperto rápido, não um abraço com tapinhas nas costas, não o meio abraço lateral que diz: reconheço sua presença física, mas prefiro não forçar a barra. Estou falando de um abraço completo com os dois braços peito a peito que dure pelo menos 20 segundos. E sim, esse número é específico por um motivo. Uma pesquisa publicada no periódico Psychoneurocrinology descobriu que abraços com duração de 20 segundos ou mais desencadeiam uma liberação significativa de ocitocina, reduzindo simultaneamente o cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que um abraço longo não apenas faz a mulher se sentir amada, como também reduz o estresse em um nível biológico. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e o sistema nervoso passa do estado de luta ou fuga para um estado de repouso e conexão. É por isso que terapeutas de casais o recomendam em relacionamentos com problemas. O Dr. John Gottman, cuja pesquisa sobre relacionamentos abrange mais de 40 anos, recomenda o contato físico prolongado como uma das ferramentas mais eficazes para reconstruir a confiança emocional entre os parceiros. Não é uma metáfora, não é um conselho motivacional, é uma intervenção clinicamente comprovada, e isso é ainda mais importante para uma mulher madura. Na faixa dos 40, 50 anos ou mais, muitas mulheres vivenciaram perdas, decepções, traições e solidão que nunca expressaram em voz alta. Elas aprenderam a se sustentar tão bem sozinhas que muitas vezes ninguém percebe seu sofrimento. Tornaram-se seu próprio sistema de apoio porque precisaram. Quando você abraça uma mulher assim e a mantém perto, não por 2 segundos de cortesia, mas com um abraço genuíno e sem pressa, que diz: não vou te deixar até que você esteja pronta. Algo dentro dela muda. Cada muro que ela construiu, cada defesa, cada instinto de se manter distante, se suaviza não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não precisa ser forte. E esse, honestamente, é o maior poder que um toque pode ter. Não para excitá-la, não para impressioná-la, mas para elevá-la, para dar a ela permissão para não se manter firme, mesmo que por um instante. Se você for o homem que pode lhe dar isso, ela não apenas se apaixonará por você, ela o escolherá conscientemente, repetidamente, com aquela parte de si mesma que ela vem protegendo das pessoas erradas há anos. Emma.